Oi pessoal, sou Isamara Oliveira e vim ensinar para vocês um chantininho preto, bem pretinho, que não fica amargo. Para trabalhar com chantininho, a gente precisa do leite em pó, de um chantilly de qualidade e dos corantes para fazer, no caso, a cor escura. Então primeiro a gente pesa tudo para ir para a batedeira, que sempre que a gente faz um negócio pesado, a gente sabe que vai dar certo. Para o chantininho, a gente sempre utiliza um chantilly que seja de qualidade, que seja de linha premium. Então assim, eu utilizo o Ambiante, que ele me permite, inclusive, não utilizar as 80 gramas de leite em pó. Se você for usar uma linha básica de chantilly, você utiliza 80 gramas. Para os chantillies que são premiums, você utiliza 60 gramas de leite em pó. São 60 gramas de leite em pó para 500 ml de chantilly. A gente utiliza o chantilly sempre com pelo menos 12 horas de refrigeração. Ele precisa estar bem geladinho. Em dia mais quente, você até pode colocar ele meia hora antes de bater no congelador. Vai facilitar atingir o ponto, que você tenha certeza de que atingiu o ponto. Quando a gente começa a bater o chantilly, a gente precisa emulsionar em velocidade baixa. Então até ele atingir o ponto de creme, a gente deixa ele em velocidade baixa, depois a gente levanta a velocidade. Agora já levanta a velocidade. Tá vendo que ele já não tá mais no ponto líquido, né? Agora, como ele emulsionou, a gente aumenta a velocidade. Esse é o ponto do chantilly. O ponto do chantilly sempre vai ser esse que faz o buraco no meio. Então ele fez o buraco no meio e o batedor fouet tá todo cheio de chantilly, é o ponto certo, né? Aqui, agora a gente sempre bate ele com 12 horas de antecedência. Quando a gente bate usando o batedor fouet, a gente agrega muito ar e isso se transforma em porosidade. Então, quando a gente bate um dia antes, ele dá aquela assentada e vai ficar mais fácil para a gente trabalhar no outro dia. Então, tá aqui o chantilly batido no dia anterior, que a gente vai começar a fazer o chantilly preto. Essa é a aparência dele batida um dia antes. Para fazer o preto, a gente costuma usar fazer uma coloração que antecede a colocar o corante preto, que eu chamo de vão de cerca. A gente precisa primeiro fazer um vão de cerca para depois colocar o preto, porque senão a gente vai utilizar 2 frascos de preto e não vai atingir o tom, não vai ficar bom e vai ficar super amargo. Dessa forma a gente consegue usar menos corante e ter o resultado igual. Então a gente eu uso para fazer o vão de cerca o azul e o marrom, né? São essas 2 cores que a gente utiliza antes de mais nada para daí fazer o preto. Então assim, aqui eu coloquei os 2 corantes, né? E agora eu vou mexer e vocês vão entender por que eu chamo de vão de cerca, porque é cor de coisa nenhuma. Todas as cores, elas demoram para atingir o tom. Então, a cor máxima que a gente vai atingir de cada cor é a cor que tem no frasquinho. Por exemplo, essa aqui vai ser essa cor aqui, o tom máximo dela. E a gente precisa de 20 minutos de antecedência para ver o tom real que ela vai ficar. A gente faz uma pré-coloração antes de colocar o preto. Vai utilizar o azul e o marrom
mexe e aguarda 20 minutos. 20 minutos depois, a gente já tem o tom que vai ficar, né? Agora a gente vai pro preto. Então aqui eu vou ter um fundo. Pensa aqui comigo, tingir a partir de um fundo branco é muito difícil de chegar no tom preto, né? Ele vai ficar aquela cor de asfalto, não fica aquela cor legal. Então a gente já faz uma pré-coloração para poder colocar o preto e chegar no tom mais fácil. Aqui a gente coloca o preto e começa a mexer. Não precisa ter tanto medo de mexer, que não vai desandar, porque ele tá bem firme. Isso aqui é uma forma de hidratação. Quando a gente utiliza o corante, a gente já está hidratando o chantininho. Então a gente está evitando que ele rache, né? Algumas cores precisam de mais hidratação, como por exemplo o marrom. O marrom ele tem a pigmentação dele proporciona a rachar. Então mesmo que você hidrate com o marrom, você acaba tendo que colocar o leite condensado para atingir o ponto da hidratação. Então aqui a gente tem a corzinha aqui a gente tem uma corzinha de asfalto, que daqui 20 minutos vai estar pretinha. Depois que a gente atingiu o tom, agora a gente vai para a parte da decoração. Aqui eu já tenho um preto, né, bem bonito, e vou ainda dar uma hidratada nele com um pouco do chantilly, sem estar batido. Essa hidratação me permite que eu exponha o bolo por horas sem que ele rache, né? Ele não vai ter problema de rachar. Então aqui a gente já tem o chantilly sem porosidade nenhuma, no ponto perfeito para cobrir o bolo. Então assim, a gente para decorar o bolo cenográfico, ele é muito leve, né? Vai ser o isopor. Eu costumo colocar o papel filme em volta do isopor para ficar mais fácil a higienização do isopor depois. Então aqui eu só vou retirar o papel filme e depois jogar fora, tá tudo certo, o isopor tá limpinho por baixo. Eu vou usar uma fita adesiva embaixo e vou colar esse isopor. Agora eu vou decorar o nosso bolo. Então assim, antes de colocar no saco, eu já dou aquela conferida para ver se ele ainda tá bem no ponto que eu quero. Esse ponto aqui, ó, é o ponto perfeito pra gente cobrir o bolo. Eu corto uma parte da manga de confeitar, que é o tamanho que vai ser a da cobertura aqui. Então eu vou cobrindo. Eu indico que sempre que vai alisar um bolo, que a sua ideia seja o alisamento do bolo, você faça sentada, de forma a estar olhando para o bolo. Dessa forma, a gente consegue enxergar as imperfeições que a gente está trabalhando. Eu utilizo sempre uma espátula que seja longa, reta, que eu tenha domínio de como alisar o bolo. Então, eu sempre vou usar ela 45 graus. E vou girando. A gente vem e coloca de volta onde está faltando. Aqui a gente já tem um bolo praticamente alisado. Sempre tenha do lado algum pote para poder ir limpando a espátula. E sempre um paninho úmido, né? Quando tá 45 graus, a gente consegue tirar retinho, fica bem uniforme a retirada do chantilly. Quando a gente faz de pé, normalmente ou ele vai ficar mais assim ou mais assim, porque a gente não tem uma visão bem certa. Então aqui a gente tem a espátula suja, limpa, sempre com um pano úmido, que vai facilitar passar
e ficar retinho, fica tudo certinho. Para fazer a quina, eu gosto muito dessas espátulas offset e sempre de frente de trás para frente. Então a gente vai pegar aqui e vai puxando. Aqui a gente já tem um bolo pretinho, que não tá amargo e lisinho. E a gente vai fazer uma decoração que combina com qualquer festa adulta, né? Vai combinar tanto com decoração para homem quanto para aniversário de 30 anos, que é colocar o glitter dourado. Então aqui eu tenho um glitter. E vou colocar na minha bombinha sem o caninho e sem álcool aqui dentro, né? É o glitter puro. Coloco aqui, viro. E a minha ideia é borrifar só na parte de cima. Eu gosto muito desse efeito, eu acho que fica super chique. E esse era o bolo que eu queria fazer para vocês verem. Se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. Até a próxima semana!